Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer primeiro a organização do Congresso pela oportunidade de fazer essa palestra para vocês. É uma palestra que difere um pouco do tipo de conteúdo que tiveram as outras palestras até agora, né? Porque ela está muito mais baseada num trabalho de campo, mas eu acho que serve de experiência para toda essa geração nova que está aí, para aprender a não desistir, não é? Essa ideia de fazer uma expedição ao Pico da Neblina nasceu, obviamente, de um trabalho científico como outro qualquer. Trabalhando em cima das montanhas da Floresta Atlântica brasileira, uma das coisas que a gente foi percebendo ao longo do tempo é que a fauna dos campos abertos, seja na Serra da Bocaina, seja na Serra da Mantiqueira, no Caparaó, em Campos do Jordão, no Itatiaia, ela tem muito a ver com a fauna que está embaixo. Ou seja, tudo que está em cima nos campos tem relações de parentesco direta com aquilo que está na Floresta Atlântica, que está um pouco mais abaixo. Derivam delas. Então, à medida que foi passando o tempo, nasceu a curiosidade de tentar ir atrás de regiões mais elevadas, em outro domínio morfoclimático brasileiro, para tentar entender o que acontecia com aquela fauna. E, pouco a pouco, a gente foi cercando o ambiente geográfico para chegar na região do Pico da Neblina. Não foi fácil. Claro que não foi fácil. A gente queria saber, a montanha mais alta do Brasil, não é? Que acima dos praticamente 1.700 metros não tem mais mata, e ela chega mais ou menos a 3.000. Então, uma região que tinha sido pouquíssimo explorada, foi explorada nos anos 80 por uma expedição do American Museum com os venezuelanos, não é? E boa parte daquilo que estava ali em cima não tinha sido nem tocado do ponto de vista científico, e a gente queria saber o que tinha ali em cima. Então, corremos várias vezes atrás do Exército Brasileiro, fomos atrás de outros patrocinadores, e foi impossível até que a gente conseguiu um contato efetivo com o Exército Brasileiro que permitiu a realização da expedição. Então, quer dizer, isso é um exemplo de que a curiosidade é que move a humanidade, né? A gente está sempre atrás de descobrir coisas novas se a gente é curioso e quer saber um pouco mais sobre a história da nossa biodiversidade. Então, nossos objetivos com essa viagem era mostrar répteis, anfíbios, aves e mamíferos de uma área completamente desconhecida da Amazônia brasileira, coletando espécimes e materiais genéticos. Obter dados fisiológicos desses bichos sobre a tolerância térmica das espécies que vivem na região, medindo o risco de extinção face ao aquecimento global. Quer dizer, a gente sabe que o clima da Terra está esquentando e sabe que aqueles bichos que estão nas altas montanhas sofrem com isso. Isso também partia já de uma experiência com a Floresta Atlântica, porque a gente sabe que tem espécies de floresta que são microendêmicas em montanhas com altitudes, com uma pequena variação altitudinal na Floresta Atlântica. Quer dizer, muitas vezes aquilo que está acima dos 600, 700 metros é endêmico e não desce, não é? Alguns lagartinhos, alguns sapos. Então, aí é uma região muito mais interessante. Descrever as espécies eventualmente encontradas e, com base nesses dados, tentar entender um pouco mais da história biogeográfica da Amazônia e a relação que ela tem com outros biomas. A região é essa. Então, vocês têm aí essa região do Cerro da Neblina e Pico da Neblina, não é? O Pico da Neblina está ali, está aqui nessa região, não é? Nesse triângulozinho, e toda essa região é uma região elevada que parte, esse é um platô, basicamente acima dos 2.000 metros. O acampamento da gente foi aqui na Bacia do Gelo, nessa região a 2.000 metros de altitude. Não foi fácil, então, organizar essa expedição. Nós tivemos que despachar 750 quilos de equipamento daqui pela TAM para Manaus, por nossa conta, obviamente, isso, porque era um trabalho multidisciplinar, não queria, obviamente, fazer uma expedição dessa sem contar com o apoio de botânicos, de zoólogos de outros grupos. Então, foram aves, mamíferos, répteis, anfíbios e plantas. Então, esse material foi despachado para Manaus. De Manaus, ele foi de balsa até São Gabriel da Cachoeira. Chegou em São Gabriel da Cachoeira, ele foi de caminhões do Exército até a beira do rio, que dava acesso à base de Maturacá, que está ali perto, já na base do Pico da Neblina. Foi uma organização super bem feita, foi muito fácil trabalhar com o Exército Brasileiro, porque eles são, obviamente, super organizados, têm uma hierarquia assim, de primeira, então a gente não teve problema absolutamente nenhum. O custo da expedição total
estava completamente fora do nosso alcance. Eles gastaram com isso mais ou menos R$1 milhão. A gente jamais poderia fazer isso sem o apoio deles. Nenhuma agência de financiamento ia pagar uma coisa dessas, ainda mais no Brasil de hoje. Não é? Fretaram 2 aviões para nós, quando a gente chegou em Manaus, para nos conduzir a Maturacá. Quando a gente chegou no 5º posto especial de fronteira em Maturacá, então, fomos recebidos por ele de maneira assim espetacular, comida à vontade, todo mundo bem alojado, com um alojamento espetacular que eles tinham lá para nós, não é? Com cama, com colchão, com lençol, banheiro só e privativo para o pessoal da universidade, fizeram alojamento especial para nós. E começamos a preparar o bom material, desembalar todo o material que tinha chegado antes de nós. Então, estava tudo ali, a gente começou a preparar isso. E, logo depois, fomos recebidos pelas comunidades Yanomamis, que foi ótimo, mas foi também um momento de bastante tensão, porque vocês conhecem, não sei se vocês já trabalharam com índio, mas trabalhar com índio não é fácil. Eles são ótimos, maravilhosos, mas eles fazem o que eles querem, né? E podem mudar de posição de uma hora para outra. Então, nós fomos recebidos pelas comunidades Yanomamis, e em um determinado momento, depois do professor falar, obviamente em português, não é? Vieram os caciques. E o primeiro cacique a falar falou assim: olha, eu queria dizer que vocês não são bem-vindos aqui, porque vocês vêm aqui por conta própria, para usar as coisas que tem a nossa comunidade, vocês não têm autorização da FUNAI, vocês não têm autorização do ICMBio, e vocês não têm autorização da IRCA, que é a nossa associação Yanomami. E eu disse: olha, deve ter algum engano, porque a gente pediu todas as autorizações. Eu vou passar a palavra para o comandante aqui, Jorge Leandro, do Exército, que enviou para vocês, inclusive, uma carta minha pedindo para a comunidade para vir aqui. E aí o comandante viu, falou: gente, eu vim aqui, peguei a assinatura de todos os líderes da comunidade. Aí foi o professor falou com o cacique de novo e voltou a traduzir para a gente, dizendo assim: ele falou que, na verdade, vocês estão autorizados, mesmo que ele tinha esquecido. Então, vocês são super bem-vindos aqui, e daí para frente foi um espetáculo, sabe? Ajudaram a gente em tudo, mas foi um belo momento de tensão. A gente contratou 11 guias Yanomamis, obviamente, para ajudar a gente, e começamos a fazer o trabalho de campo na base do Pico da Neblina, em Maturacá. E ali a gente coletou bastante, coletou dados fisiológicos dos bichos, aqui está aqui o Agostinho, não é? Com dados de temperatura voluntária máxima, e começamos a fazer as coletas. Fizemos uma coleção muito boa, não é? De répteis, anfíbios, aves, mamíferos na parte de baixo. Ficamos lá 14 dias, tivemos a oportunidade de ver uma festa de caça Yanomami, não é? Onde eles saíram durante 10 dias e voltaram, justamente porque a gente estava ali, e voltaram com todo esse muquém que vocês estão vendo aqui, né? Um muquém que é distribuído assim a quem quiser, quer dizer, o pessoal da aldeia que quiser, depois vai ali depois da festa e pega o que quiser. E começamos, então, a trabalhar. Além de trabalhar em Maturacá, a gente foi à Serra do Padre, que é aquela serra que vocês veem, ali, não é? Que chega a mais ou menos 700 metros. A gente não consegue chegar no topo, porque a altitude máxima que o senhor consegue chegar sem escalar é essa daqui, que são mais ou menos 480, 500 metros por aí. Não se consegue passar muito disso, não é? Mas não tinha nada de particularmente muito interessante ali. De qualquer maneira, nós fizemos uma boa coleção em Maturacá, estão aqui alguns dos répteis e anfíbios de lá, né? Mais um pouquinho aqui, mais alguns lagartos e sapos, são espécies de ampla distribuição na Amazônia, de maneira geral, e 3 espécies novas. Então, espécies novas em Maturacá, a gente tem um Sinapturanos, que a gente sabe agora que é grupo irmão de uma espécie nova de Sinapturanos que está na região do rio Içá também, que é o putumayo peruano, né? O Içá é o putumayo brasileiro. Uma espécie nova de alobates e uma espécie nova de Tretiocincos. Depois disso, então, depois de 14 dias, a gente começa a preparação para ir para o Pico da Neblina. E isso envolveu
vocês imaginam a quantidade de viagens que foram necessárias para levar, porque eles levaram absolutamente tudo. A gente tinha até internet lá em cima. Tinha médico, tinha cozinheiro, tinha tudo, tudo, né? Então, foi super, super bem preparado. 2 geradores, levaram 2 geradores. Então, a gente tinha toda a facilidade do mundo. E, para vocês terem ideia da quantidade de material, o helicóptero que foi usado foi esse helicóptero aqui, que é um Cougar francês que leva 32 pessoas por voo, não é? Quer dizer, imagina mais carga, imagina a capacidade de carga. Eu fui o primeiro pesquisador que fui junto com a equipe da BBC para lá e fui na 7ª perna. Quer dizer, foram 9 voos ao total para levar equipamento mais pessoas para o Pico de Maturacá até o Pico da Neblina. Um helicóptero como esse, a hora de voo desse helicóptero é $9 mil. $9 mil a hora de um helicóptero como esse. Então, foi realmente, chegando lá em cima, a gente vê, obviamente, acima do nível das florestas. A gente ficou na Bacia do Gelo, então, uma paisagem de campos, então, com bromélias, com algumas euterpes isoladas, mas não tem, obviamente, que mata, não tem mais mata. É uma região muito pantanosa, não é? Uma região com muito lodo, é muito difícil caminhar, porque tem muita lama, né? E essa região era drenada por um único igarapé. E a gente eles montaram um acampamento ali. Então, para vocês verem as condições, o tamanho da barraca que eles montaram eram barracas assim, barracas canadenses, que tinham 15 metros de comprimento, mais ou menos, com 4 metros de altura e uns 5 metros de largura. E a gente ficou em camas de campanha, montou laboratório dentro, tinha alojamento para a cozinha, e assim por diante. Então, foi muito fácil. Isso a 2 mil metros. Só que esse trabalho todo, 2 dias depois, teve que ser refeito outra vez, porque choveu muito, e chove muito no Pico da Neblina, e inundou completamente a área. Então, a gente teve que mudar tudo outra vez, né? E fizemos as primeiras coletas no pico. E as primeiras coletas no pico mostraram, obviamente, uma fauna completamente diferente de tudo que a gente conhecia da Amazônia brasileira. Então, ao contrário do que eu disse a vocês no início, quando a fauna que está no topo das áreas da Floresta Atlântica brasileira, nos campos de altitude, tem a ver com a fauna de baixo, o que está em cima não tem absolutamente nada a ver com a Amazônia brasileira. Ou seja, na época da diferenciação daquela fauna, ou quando aquela fauna chegou lá, a Amazônia não estava ali, né? É uma fauna que mostra relações ou com a região dos Andes, ou com a região da Mata Atlântica, ou com a região dos tepuis, né? Então, estão aí algumas das espécies. Então, aqui uns celtomantes, aqui uns trabomantes, uma espécie nova, aqui um bicho que a gente não sabe ainda se é um microilídeo ou se é um terra-arana, aqui um celtomantes, aqui uma das espécies novas de riolama, aqui um bufonídeo que a gente acha que é um metafriniscus, não é? Aqui uma marcioíla e aqui uma outra espécie de riolama. Então, a partir daí a gente subiu, fiz num dia só, porque a subida ao cume é muito difícil, são escadas, são super perigosas, tem perigo de morte, porque é muito acidentado, muito escorregoso e muito difícil, né? Os próprios militares diziam isso, mas a gente conseguiu chegar lá, e um dos sapinhos do topo, a 2.993 metros, exatamente a última pedra em cima do Pico da Neblina, é esse bichinho aqui que a gente ainda não sabe, o gênero nem a família, né? Então, o pessoal subiu, saiu às 5 horas da manhã para chegar ao topo do cume e voltou, devia ser mais ou menos 5 horas, 6 horas da tarde, por aí, depois de coletar alguma coisa pelo caminho. Os resultados preliminares são extremamente interessantes. Então, a gente obteve 700 espécimes de 105 espécies de répteis e anfíbios, 12 espécies novas, talvez mais, e inúmeros registros novos para o Brasil. 308 espécies de aves registradas, uma espécie de coruja nova. 18 espécies de mamíferos, 90 espécies coletadas, 5 registros novos para o Brasil, e agora a gente sabe que parece que são 2 espécies novas que a gente coletou de pequenos roedores lá, né?
e uma quantidade infinita, 1.500 exemplares de plantas, de exicatras de plantas, que a gente não tinha em herbários brasileiros, tinha só em herbário venezuelano, e alguma coisa no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, porque eles fizeram uma pequena excursão com recursos particulares lá. Então, como eu disse a vocês, a fauna do Pico da Neblina não tem relações com a Amazônia, ao contrário do que ocorre com os campos da Floresta Atlântica Brasileira, né, muito diferente. Agora nós temos nas nossas coleções materiais que permitem que a gente tenha independência intelectual com relação aos trabalhos que venham a ser desenvolvidos nessa área, o que é extremamente interessante, e que os répteis e anfíbios do Pico da Neblina vivem muito próximo das temperaturas máximas críticas que eles toleram. Não é? A gente está começando a analisar esses trabalhos agora, o Agostinho está tocando isso. Alguns resultados, então, moleculares já apontam para isso. Por exemplo, o Anolis neblininos, que está lá no topo, está em cima, não é uma análise de área aberta, ele tem relações, como vocês veem aqui, com os anolis que estão na região andina, na região do oeste da Amazônia e na região das montanhas altas da Floresta Atlântica Brasileira. Anolis navos frontalis, pseudotigrinos, e uma espécie nova que a gente está descrevendo da Serra dos Órgãos. Com relação às duas espécies de riolama, também a gente está terminando um trabalho agora. Então, aqui isso é uma árvore datada dos lacertoida, né, para mostrar as espécies novas de riolama onde elas estão. Quer dizer, elas se diferenciaram aproximadamente há 16 milhões de anos. As duas se separaram há 16 milhões de anos. Mas elas são simpátricas já. As duas ocorrem no mesmo lugar. Quer dizer, elas devem ter surgido, provavelmente, em alopatria em algum momento da história, e estão agora juntas naquele local. Não é? E a história do grupo, obviamente, que é muito mais antiga. Com relação ao pequeno bufonídeo também, a gente sabe, pelos dados que a gente tem agora com 5 genes, que o que nós chamamos de metafriniscos, eu digo que nós chamamos porque metafriniscos do Cerro do Ida, a localidade tipo é do Cerro do Ida, só que não tem tecido do bicho, até hoje. É uma espécie monotípica, é um gênero monotípico, a Metaphrenius sosa, mas até hoje ele não foi colocado uma filogenia por isso. O nosso bicho difere, ele tem uma vértebra a mais, tem uma série de outros caracteres, diferentes, né, da espécie tipo. Mas, por enquanto, a gente está deixando o bicho em Metaphrenius. O curioso, então, é que, mais uma vez, olha, ele sai como um irmão de Oreofrinella mais Frostius, que, mais uma vez, está na Floresta Atlântica Brasileira, né? E esse bicho está mais ou menos a 300 quilômetros de distância da localidade tipo, no Cerro do Ida, do lado do Cerro do Ida, que está completamente separado por Baixa Amazônia. Baixa Amazônia, quando eu digo 100 metros, né? Está completamente circundado por uma Amazônia de 100 metros. Então, é uma descoberta bastante interessante. Então, esse é um trabalho que mostra uma parceria, que é uma parceria promissora, que a gente quer, obviamente, aproveitar em outras oportunidades. Uma delas, que a gente já está tratando com o Exército agora, é para a próxima expedição. A gente quer ver se a gente vai perto, quer dizer, nesse maciço de montanhas, aqui na Serra do Imeri, que fica mais ou menos 80 a 100 quilômetros do Pico da Neblina. Está aqui o Pico da Neblina e a gente vai para cá. Obviamente, uma região também completamente separada por Baixa Amazônia, né? Então, a gente provavelmente vai encontrar espécies diferentes de outros gêneros. Isso é uma região do Brasil, próxima à região fronteiriça com o norte da América do Sul, que nunca foi explorada, né? Então, é muito possível que a gente encontre realmente coisas diferentes ali. Nós fizemos, com base no outro trabalho que a gente publicou, que já estava praticamente pronto, a gente fez uma homenagem aos índios Yanomami, não é? Já que eles nos ajudaram bastante, né? Descrevendo o gênero Yanomami para 2 espécies de Arthrosaura que estavam previamente alocadas em Loxopholis. E nós fizemos, eles têm um projeto novo de turismo ambiental,
que chama Yaripo. Yaripo é o nome do Pico da Neblina em Yanomami, né? Então, nós fizemos, para ajudar o projeto Yaripo, uma série de pôsteres que a gente mandou para o Exército mandou imprimir em papel de alta qualidade, plastificar e mandar para os Yanomamis, para as tribos Yanomamis, para ajudar eles no projeto de ecoturismo que eles têm, que eles vão começar a receber gente agora para subir o Pico da Neblina. Para quem quiser fazer a viagem a pé ao Pico da Neblina, é possível, claro, vocês levam 3 dias, mas vocês nunca vão levar aquela quantidade maluca de equipamento que a gente conseguiu levar, né? Nem combustível. A gente tinha gerador 24 horas por dia, né? Freezer à vontade, comida à vontade, luz, internet, tinha praticamente tudo. O Agostinho precisava fazer os experimentos dele, tinha energia o tempo todo, o dia inteiro, sem problema, né? Então, nós fizemos um pôster para aves, um pôster para sapos, um para lagartos, um para serpentes, um para plantas e um para mamíferos. Eu coloquei aqui o link de um vídeo, tem um vídeo do Exército, eu não vou passar, porque é um vídeo que tem 12 minutos, né? Mas tem um vídeo do Exército, que está no YouTube, tem um vídeo da BBC que está no YouTube, e a USP também fez uma série de entrevistas que também estão no YouTube sobre a expedição que a gente fez ao Pico da Neblina, com depoimentos de vários pesquisadores sobre problemas diversos que a gente encontrou na viagem, né? Então, era isso. Eu queria agradecer as pessoas, especialmente o pessoal do Exército, que foi sempre de primeira, né? O pessoal ajudou muito.